Bom dia, sexto ano, dando início ao conteúdo da prova, tá? Números decimais, tá lá na página 114, tá? O que são números decimais? São aqueles números que apresentam vírgula, tá? Como que eles são divididos? Eles são divididos a partir da vírgula. Os números que ficam à frente da vírgula, a gente chama de parte inteira. O número que fica após a vírgula é chamada de parte decimal, tá? Como a gente faz o tipo, né, a leitura dos números decimais? Tem uma regrinha e vocês têm que prestar atenção, tá? Lemos a parte inteira, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é a parte inteira. E para lermos a parte decimal, que é o que é depois da vírgula, a gente tem que seguir o seguinte critério. Vamos aos exemplos que fica mais fácil, tá? A gente tem que respeitar a ordem que apresenta, tá? O que seria isso? Preste atenção. Aqui eu tenho 5, que é a parte inteira, então eu vou ler 5 inteiros, porque está na parte da frente da vírgula. Leio normal, escrevo, caso eu peça para vocês escreverem. Então, ó, 5 inteiros, por que 5 inteiros? Porque está na parte da frente da vírgula. Aí a parte decimal, que é após a vírgula, preste atenção. Eu tenho aqui o 3, então eu vou ler 3. Mas aí, só vou ler 3? Não, vou respeitar a ordem. Quantas ordens eu tenho? Quantos números aparecem após a vírgula? Uma. Então, a primeira ordem é décimos. Então, eu vou ler 5 inteiros, vou ler normal, ó, 3 décimos. Vamos lá de novo? Olha, 7 inteiros e agora aqui eu tenho duas ordens. Então, a segunda ordem é centésimos. Então, vou ler normal, ó, 7 inteiros, 52 centésimos, tá? Agora aqui, preste atenção, não tem uma parte inteira, então eu não vou ler a parte inteira, só vou ler o que está escrito aqui, ó, 371. Como eu vou escrever? 371, tenho quantas ordens? 3. A terceira ordem é milésimo, então como que eu iria escrever esse número decimal? 371 milésimos. Foi? Agora, olha aqui. Eu não tenho a parte inteira e tenho um montão de zero. Só que os zeros estão à esquerda, então eu tenho que contar, tá bom? Ó, 1, 2, 3, eu tenho 3 ordens. Então, como que eu iria ler este número? 5, ó, eu tenho 3 ordens. 1, 2, 3. 5 milésimos. Foi? Deu para compreender? Então, vamos lá. 5 inteiros e 3 décimos. 7 inteiros, 52 centésimos. 371 milésimos. 5 milésimos. Foi? Agora, a gente tem a transformação dos números decimais em forma de fração. Então, eu tenho os números decimais, que são escritos em forma de vírgula, e eu posso escrevê-los em forma de fração. Como que eu faço isso? Ó, aqui eu tenho 7,1, 7 inteiros e 1 décimos. Então, vamos lá. Se eu tirasse a vírgula, vou colocar aqui para vocês entenderem, olha. Se eu tirasse a vírgula, eu iria ter o número 71, certo? E agora, eu vou colocar embaixo o denominador. Todo número tem um denominador 1, que nós já vimos isso lá na adição de fração. Aí coloco o denominador 1. Agora eu tenho que contar quantos algarismos estão escritos após a vírgula. Nesse caso, eu só tenho um algarismo, que é o número 1. Então, eu vou colocar somente um 0. Vamos lá de novo? Observe esse número aqui. Se eu tirar a vírgula, 0 à esquerda não me faz valores. Então, eu só tenho 9. Então, o 9 vai ficar como o numerador. E embaixo, vou colocar o número 1. Agora, quantidades de 0. Então, eu tenho que contar quantos algarismos tem após a vírgula. 1, 2, 3. Tenho 3 algarismos após a vírgula. Então, aqui irá entrar 3 zeros. Foi 7,1. Se eu tirar a vírgula, fica 71. Coloco o denominador 1. Sempre colocando o denominador 1.
Os zeros serão, a quantidade de zeros será colocada conforme a quantidade de algarismo que eu tenho após a vírgula. Então, aqui eu só tenho um algarismo após a vírgula, ó, só entrou um zero. Aqui eu tenho um algarismo, dois algarismos, três algarismos. Entrou 3 zeros, tá? Então, eu transformei um número decimal em uma fração. Foi. Agora ali, transformando frações em números decimais. Vamos lá, prestando atenção. Eu tenho 2. Aí agora preste atenção, galerinha. Toda vez que eu tenho um número chamado inteiro, né, aquela parte inteira ali, a vírgula, ela tá escrita como aqui, ó. Tá vendo? Eu só não tenho a parte decimal, que é atrás. Mas a vírgula, ela fica ali escondidinha porque não tenho necessidade. Igual quando eu vou escrever R$2. Então, se eu escrevo só 2, quando a gente fala de dinheiro, tô dando uma suposição. Eu não preciso colocar vírgula 00, porque você já se entende que aquilo ali é R$2, tá? Então, vamos lá. A vírgula já está ali. Aqui, eu não conto quantas casas decimais tem depois para colocar a quantidade de zero. Ali será a mesma coisa, ó. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho um zero. Então, eu irei andar com a vírgula para frente, tá? Para sua esquerda, conforme a quantidade de zeros. Então, olha só, ela tá aqui. Eu tenho só um zero aqui no caso desse exemplo. Então, ó, vou andar uma casa decimal. Toda vez que a tia falar uma casa decimal, é um número à frente, ó. Passei para frente. Então, andei uma casa decimal. Só que fica feio, né, fica? Então, a gente tem que acrescentar sempre o zero, porque não tem a parte inteira. Vamos lá de novo, ó. Eu tenho o número 3.103. Agora, eu vou contar quantos zeros eu tenho. 1, 2. Tenho 2 zeros. Então, eu vou andar duas casas decimais, ó. Tá aqui uma casa decimal, duas casas decimais. Veio pra cá. Vou dar um outro exemplo agora aqui, ó. Eu tenho 5,51,3 por 10. Certo? Vou escrever 5,1,3. Aí agora, eu tenho que tirar o denominador 10, porque eu tenho que escrever, porque aqui está em forma de fração, eu tenho que escrever em forma de número decimais. Quantos zeros eu tenho? Ó, só tenho 1. Então, aqui a vírgula não está aqui atrás, né? Porque ele não é um número inteiro, ele já é um número decimal, já tem a vírgula. Então, eu vou andar com a vírgula, ó, uma casa decimal. Ela vai sair da frente do 3 e vai vir para a frente do 1. Andei com a vírgula, uma casa decimal. Então, você sempre vai andar com a vírgula para a sua esquerda, para a frente, conforme quantidades de zero. Show? Comparação de números decimais. O que é comparação? É dizer se é maior ou se é menor. Aí é aquele símbolozinho que a gente usa, né? Maior ou menor. Eu chamo de boca de jacaré, que o lado aberto, ele sempre vai ficar para um número maior. Então, vamos lá. Eu tenho aqui. Quando eu tenho a parte inteira, eu já olho logo para a parte inteira. Se é 5 e 2 na parte inteira, logo, quem é maior? É a parte inteira, né? Ó, 5 e 2, 5 é maior. Então, ó, virado para cá. Mas agora preste atenção. Olha, as partes inteiras são iguais. Como que eu vou saber quem é maior ou menor? Ó, eu vou olhar após a vírgula. Observe que esse daqui após a vírgula é 3 e aqui é 4. Então, quando eu tenho a parte inteira igual, eu vou começar a comparar sempre após a vírgula. Olha, aqui tá 3 e aqui tá 4. Então, o 4 é maior. Então, o sinalzinho vai ficar para cá. Vamos lá de novo? Ó, de novo, a parte inteira é igual. Ó, 8, 8, 7, 7. E agora, aqui tem 5, professora. Eu não sei que número tem aqui, porque não está escrito. Então, quando não está assim, um exemplo, aqui só tem duas casas decimais e aqui tem 3. Para eu igualar a quantidade de casa decimal, eu coloco 0. Agora, eu consigo comparar. Ó, 8, 7, aqui é 0 e aqui é 5. Então, aqui é maior. Vamos lá de novo, vou explicar. Ó, parte inteira igual, iguais. Aí agora, depois da vírgula, eu tenho 5. Aqui tem um 1. Como é que eu vou
parar aqui que eu não sei qual o número que está aqui. Então, quando não está escrito, quem é que está aqui? É o zero, porque eu não tenho a necessidade de escrever esse zero. Então, agora eu comparo, ó, 1 e 0. Quem é maior? Não é o 1? Então, é virado para cá, o sinalzinho. Então, você observe que a parte aberta do sinal sempre vai estar direcionada para o lado do número maior, tá? Fizemos um exercício lá na nossa aula Zoom, dizendo números equivalentes, decimais equivalentes. E eu expliquei para vocês que a palavra equivalente significa a mesma coisa. Então, eu não acabei de explicar para vocês que se eu colocar os zeros, depois daqui, né, na casa decimal, eu não mudo o valor dele, ele continua sendo a mesma coisa. Então, se eu quero um número equivalente a esse daqui, olha, ele pode ser escrito assim, ó, 3,62, e eu colocar um zero. Posso também colocar 2 zeros. Posso, peraí que eu escrevi, aqui tá errado, 6. Posso também colocar quantos zeros necessários. Por quê, galerinha? Daqui a pouco a gente vai ver a adição. Então, quando eu coloco número debaixo de número na adição, eu tenho que complementar as casas decimais. E a gente vai utilizar o zero, porque o zero, na soma ou na subtração, ele é na soma, ele é um elemento neutro, tá? Então, se lá na prova eu te pedir para você escrever números equivalentes, é só vocês colocarem zero. Se eu te pedir 3 números equivalentes, vocês vão acrescentar, ó, aqui acrescentei 1, aqui acrescentei 2 e ali é 3. E assim sucessivamente. Lembrando que a palavra equivalente significa a mesma coisa. Te aguardo no próximo vídeo de adição e subtração de números decimais. Beijo e estude para a prova.